Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos ler. Diz assim o texto: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus, nós mais uma vez oramos a Ti, agradecidos pela Tua palavra que existe, que é a Tua revelação e que é a maneira como o Senhor fala e se comunica até nós. Deus, nós Te pedimos que o Senhor possa, através da Tua palavra, falar ao nosso coração. Deus, que possamos ser tocados pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo chegue até nós e possa então assim nos edificar, nos confrontar, nos consolar, ó Deus, e fazer com que nós possamos ser melhores. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui um texto que é um texto bastante conhecido, que é o texto, a passagem em que Jesus chega na casa de Marta, na casa também de Lázaro, na casa também de Maria, e ele, naquele momento que está junto com aquelas pessoas, ele está mais uma vez se alimentando, e a chegada de Jesus trazia toda uma preocupação, porque Jesus nunca andava sozinho, ele sempre estava andando acompanhado de muitas pessoas. É interessante que quando a Bíblia diz que Jesus estava prosseguindo viagem, Jesus estava em um caminho, uma transição, estava num processo de caminhada. No livro de Marcos, a gente percebe de forma muito clara que a caminhada de Jesus é uma caminhada da Galileia, é uma caminhada de lá do seu lugar de origem até Jerusalém, até o lugar onde ele iria morrer. E Mateus, apesar de ter também as características de Marcos, ele divide o seu texto de forma muito mais temática. Então, Mateus, existem blocos de ensinos. Já Lucas, ele tem na sua característica de escrita uma dinâmica de tentar manter o tempo cronológico da história, tentar manter o tempo cronológico da narrativa. E aqui nós lemos uma narrativa em que Jesus estava indo em viagem, e ele chega então em Betânia, que é o lugar onde mora Marta, Maria e Lázaro. Betânia distanciava-se de Jerusalém em torno de 4 quilômetros, mais ou menos 4 quilômetros. E Jesus então aproveita que esse lugar era um lugar de amigos, um lugar de repouso, um lugar onde ele poderia ser bem recebido, onde ele estaria entre pessoas que o amavam e pessoas que ele também amava. E ele então vai para a casa de Marta. Ele vai até essa casa e o texto, de forma interessante, nos mostra que Marta é quem o recebe. Isso significa que ela tinha a responsabilidade de fazer com que toda aquela chegada e todo aquele momento em que Jesus iria ficar fosse muito bom, fosse extremamente prazeroso. A Marta estava a responsabilidade de receber Jesus de forma, da melhor forma possível. E é muito claro também no texto que Marta é a irmã mais velha, porque Maria é subordinada dela no texto. No momento em que ela diz para Jesus para que venha ajudá-la, é uma fala de alguém que possui a outra como subordinada. É uma prática dentro daquela estrutura cultural em que Marta era a irmã mais velha e por isso era a pessoa que respondia pela casa, respondia pelo jantar, respondia pela arrumação e também estava ali, de certa forma, dando ordem, uma posição superior a Maria. Jesus então caminha, ele não estava só. Ele estava ali junto com os seus discípulos, ele estava junto com pessoas que o seguiam.
Toda vez que Jesus chegava num lugar, era sempre um lugar que precisava ter uma boa quantidade de comida, uma boa quantidade de bebidas, porque Jesus estava sempre muito bem acompanhado. E por isso é interessante perceber que no texto diz que Marta o recebeu em sua casa. A palavra receber aqui é uma palavra que traz exatamente o termo de hospitalidade, de receber alguém de forma muito boa, de receber alguém de forma muito atenciosa. Maria recebe Jesus de forma gentil, ela o acolhe, ela tem todo um cuidado para que Jesus possa se sentir bem no lugar onde ele está. Mas aí a gente começa então a caminhar com o texto. E quando Jesus chega na casa de Marta, ele é recebido por ela. O texto no versículo 39 nos diz que Maria, que era irmã, sentou-se aos pés do Senhor e começou a ouvir a sua palavra. Aqui o texto começa então a nos falar algumas coisas. Primeiro nos diz que Maria sentou-se aos pés do Senhor. E sentar-se aos pés do Senhor é uma posição que significa uma posição de discípulo, de discipulado. Quando Paulo está fazendo a sua defesa, lá no livro de Atos, no capítulo 22, e ele começa a dizer quem ele era, ele diz, olha, eu era um judeu, eu era um fariseu, circuncidado, eu tinha todo um cuidado de seguir a lei, eu fui instruído debaixo da lei e fui instruído aos pés de Gamaliel. Ser instruído aos pés, aprender aos pés, estar sentado aos pés, significa alguém que vai até aquela pessoa e que se debruça sobre ela para poder aprender dela. É uma posição de discipulado. E Maria, se nós formos olhar os textos em que Maria apresenta, ela sempre está aos pés do Senhor. No texto de Lucas, que nós lemos, Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Lá no texto de João 11, quando Lázaro acaba falecendo e Jesus está indo até aquele lugar para fazer um milagre, o texto diz que assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá em João também no capítulo 12, diz que Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Maria, em todos os textos que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. E isso, queridos, nos faz a seguinte pergunta: quando você se relaciona com Cristo, qual a maneira, qual a posição, qual a forma com a qual você vai até Ele? Você tem tido uma atitude diária de ir aos pés de Jesus para aprender dele, para saber dele, para se humilhar diante da presença dele? Ou você tem procurado Jesus como querendo que ele se ajoelhe aos seus pés para satisfazer as tuas vontades? Porque Maria aqui tem uma posição de humilhação, uma posição de alguém que deseja aprender, que deseja ser cheia, que deseja receber da parte de Cristo algo que está muito além daquilo que existe no mundo. Mas hoje existe uma tendência muito forte das pessoas acharem que Jesus deve se dobrar às nossas vontades. De achar que Jesus é que deve se ajoelhar até nós, de achar que nós devemos chegar diante de Cristo com uma posição um tanto arrogante, achando que é alguma coisa sem ser nada e dizer o que deve fazer. Sabe o que Maria faz? Ela simplesmente, ao ver Jesus Cristo, ela se lança aos pés dele. Ah, querido, se você talvez se lançasse um pouquinho mais aos pés de Jesus, se você fosse um pouquinho mais aos pés do Senhor, se dedicasse, se jogasse um pouquinho mais aos pés dele, talvez boa parte das suas ansiedades, das suas agonias, das suas buscas, das suas inquietudes, talvez boa parte delas seriam saciadas, sem que ao menos você quisesse o que quer, porque estar aos pés de Jesus satisfaz o nosso ser de uma forma tão grande. Maria estava lançada aos pés de Jesus. E o texto diz que ela sentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. O termo ouvir aqui, ele tem uma característica muito interessante. A palavra ouvir aqui não é simplesmente ouvir como uma ação dos nossos sentidos. Mas ouvir aqui, a palavra aqui no grego, significa escutar com a devida atenção.
prestar atenção total. E Maria, ela está escutando o que Jesus está falando. Ela não está simplesmente ouvindo como alguém que exerce os seus sentidos. Ela está escutando. Há uma diferença muito clara entre ouvir e escutar. Ouvir é quando você simplesmente age ou tem o seu sentido sendo agido, tendo efeito. Mas escutar é quando você, ao ouvir determinada situação, você se atenta àquilo e aquilo faz sentido dentro do seu ser. Maria está aos pés do Senhor porque ela sabe que ela precisa, ela sabe que diante de Cristo ela tem o que aprender, ela tem o que ter do Senhor, e ela está atenta, ouvindo, escutando os seus ensinos. Às vezes a gente apenas ouve, mas pouco escuta. Às vezes a gente vive uma vida cristã de forma automática. Sabe o que é viver de forma automática? Não é não perceber o que está fazendo. É quando você faz as coisas e aquilo já não tem mais sentido, já não tem mais vida, já não significa mais muita coisa no seu coração. Fazer as coisas de forma automática não é estar desatento necessariamente. Eu digo isso porque às vezes a gente já tem um trajeto que a gente faz com o carro, já tem um lugar onde a gente sabe onde vai entrar, uma rua certa que a gente sabe que vai acabar seguindo, e muitas vezes quando a gente precisa tomar um outro caminho e a gente acaba não lembrando, a gente faz o trajeto automático. Quantas vezes eu já entrei em uma rua, sendo que na verdade deveria ter seguido porque o caminho naquele dia era um outro. Não é que eu estava desatento no trânsito, é que eu estava dirigindo no automático. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida cristã. Muitas vezes nós levamos a vida cristã no automático. Nós estamos indo para o culto, nós estamos participando de determinada atividade na igreja, nós estamos fazendo aquilo que nos pediu, nós estamos conversando com outras pessoas, nós estamos lendo um texto que é colocado no slide, nós estamos cantando um louvor que foi ministrado pelo Ministério de Louvor, mas aquilo tudo está sendo no automático. Não está tendo mais sentido dentro do nosso coração fazer tudo aquilo. A gente está fazendo aquilo porque é algo que a gente já se acostumou a fazer. É algo que já está dentro da nossa rotina. E o que o texto nos mostra aqui é que Maria está diante de Jesus, aproveitando a oportunidade, e ela está tão focada naquilo que Jesus está ensinando. Aquilo para ela é algo tão importante que ela para tudo ao ponto de esquecer que estava ajudando a sua irmã a servir os convidados. Há quanto tempo você não tem desligado de muitas coisas para poder sentir no seu coração o toque, a presença, o amor de Cristo e o poder do Evangelho? Há quanto tempo você tem feito a vida ser uma grande vida automática? O convite é: lance-se aos pés e preste toda a atenção, porque Cristo é o Senhor, é o Rei, é o Deus que tem tudo aquilo que nós precisamos. Aí no versículo 40 diz que Marta estava muito atarefada. Marta, porém, estava muito ocupada, porque quando ela vira para Jesus e vai reclamar, ela diz assim: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã me deixou sozinha? E o termo deixar sozinha aqui é muito interessante, porque nos revela algo que eu até já falei. Deixar é quase que virar as costas, é abandonar algo. Ou seja, Maria, ela estava ajudando Marta. Ela estava junto com Marta nas atividades ali que eram necessárias para receber os convidados.
mas ela em um momento, eu não sei em qual momento foi, se foi no início, se foi no meio, se foi já no final do jantar, à medida que ela estava vindo servir a mesa, à medida que ela estava vindo trazer, ela foi escutando aquilo que Jesus estava falando, e ela deixou a bandeja, deixou a vasilha, deixou o alimento e se sentou aos pés. E simplesmente deixou Marta sozinha. E eu fico imaginando a cena, porque Marta está falando com Jesus e não com Maria. E todos nós sabemos, e eu acho que alguém já deve ter enfrentado isso em casa, quando você está com alguém e você quer falar com a pessoa, você não diz para o convidado, você diz para a pessoa. Eu não sei como que isso se deu na dinâmica, porque Lucas faz uma narrativa um tanto breve, mas talvez Marta deu vários sinais para Maria, no sentido de: levanta, volta aqui, sai daí, acorda. E parece que não deu resultado, porque Marta vai até Jesus. Ela não fala com Maria, ela não diz: Maria, levanta aí, dá um toque. Maria, talvez ela tenha feito isso. Mas ela vai até Jesus, então cutuca, fala, chama Jesus e diz assim: Senhor, porque ela tem total certeza de que o que Maria está fazendo é errado e que o que ela está fazendo é o certo. Ela tem convicção de que ao falar com Jesus, Jesus iria dar uma bronca em Maria e iria mandá-la voltar a servir. Ela vai até Jesus e fala, e diz: Senhor, o Senhor acha certo? O Senhor não está ligando, não te importas que Maria está aí sentada ao seu pé e eu estou aqui sozinha? Se fosse numa versão brasileira, me acabando. E Jesus olha para Marta, porque ela tem certeza do que ela está falando. Mas na perspectiva de Jesus, queridos, a pergunta de Marta seria mais ou menos assim: Senhor, o Senhor não te incomoda que eu esteja dando importância a tantas coisas e Maria está aqui e o Senhor não manda ela cometer o mesmo erro que eu? O Senhor não se incomoda que diante das suas palavras, diante do Senhor estar ensinando algo tão maravilhoso, Maria parou para ouvir e eu não estou nem ligando? Manda Maria vir cometer o mesmo erro que eu. Porque na perspectiva de Jesus, havia algo muito mais precioso do que os cuidados da casa. No olhar de Cristo aqui, há algo muito maior, há algo muito mais profundo do que o que Marta está fazendo. E o termo interessante é que diz que ela estava ocupada com o serviço, ocupada, ela estava distraída, ela havia perdido a capacidade de se atentar ao que estava acontecendo na festa. Ela estava apenas vendo o alimento, ela estava apenas vendo as vasilhas, ela estava apenas vendo a bandeja, ela já não conseguia nem mais saber o que estava acontecendo naquele lugar, ela já não conseguia nem mais lembrar quem era a pessoa que estava ali sentada naquele lugar falando. Ela estava distraída, mas Maria, pelo contrário, estava atenta. Quando ela percebeu que tudo aquilo ali estava resultando em perder, ouvir o Senhor, ela simplesmente deixa aquilo que a distrai e volta-se para Deus. Ela estava focada. A crítica a Marta aqui se dá quando ela pensa que o que ela faz é muito maior e mais importante do que o que Maria está fazendo. O ponto-chave aqui se dá quando ela tem a coragem de virar para Jesus e mandar Jesus corrigir Maria, porque ela tem dentro de si a convicção de que fazer as coisas é mais importante do que ouvir ao Senhor. Como tem sido a sua vida, meu irmão, em relação à sua vida dentro da comunidade que você participa, dentro da sua vida diária com o Senhor? As coisas têm te distraído ao ponto que você já não consegue nem mais
observar o Senhor a quem você serve? Porque com o tempo é muito possível que nós nos foquemos tanto em como as coisas devem ser feitas, que esqueçamos do porquê estamos fazendo tudo aquilo. Com o tempo é muito possível que a gente fique tão preocupado com todos os detalhes daquilo que vai acontecer, esqueçamos que tudo aquilo só tem sentido se for para o Senhor, que tudo aquilo só faz realmente necessário se no fim das contas terminar em glorificação e louvor a Deus. Marta havia se preocupado tanto que ela havia se distraído, e a distração dela o fez parar de enxergar e de perceber o que era mais precioso. Há pessoas tão atarefadas, há pessoas tão religiosas, e aqui há uma interpretação às vezes equivocada. As pessoas acreditam que Marta tipifica a pessoa que está cuidando da sua vida profissional, cuidando das coisas que existem aí no mundo secular, enquanto Maria é a pessoa que está aqui com o Senhor. Isso é uma interpretação equivocada, porque Marta não está cuidando do que ela quer, ela está cuidando em atender, em fazer as coisas para o Senhor. Aqui não é alguém que está cuidando de coisas de fora, é alguém que está cuidando de coisas de dentro. Aqui não é alguém que está tendo um trabalho secular. Aqui é alguém que está fazendo um trabalho para Cristo, e esse trabalho para Cristo está tomando a sua mente ao ponto que ela se esqueceu de que está trabalhando para Cristo. Aqui Maria está entendendo que, apesar dela precisar dar, ela precisa também ser cheia e receber do Senhor. Marta já havia se esquecido disso e estava desesperada de um lado para o outro da casa. Marta já não tinha mais alegria no que estava fazendo. Marta já não tinha mais satisfação no que ela estava fazendo. Marta estava inquieta, ansiosa, preocupada. Porque se nós formos fazer a obra do Senhor e se esquecermos de quem, do porquê, nós vamos aos poucos nos tornando religiosos, atarefados, com uma mente presa em resultados, e que já não estamos mais nos relacionando com Deus, já não estamos mais vivendo próximo do Senhor, já não estamos mais aos pés dEle, já não estamos mais sendo cheios dEle. Marta está fazendo muita coisa, mas ela por dentro está vazia. Ela já não consegue mais ver sentido, ela está nervosa, ela está chateada, ela está preocupada. A Bíblia diz que Jesus fala para ela: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Foi o próprio Cristo que disse que nem só de pão viverá o homem. Não é só daquilo que é físico, visível, que de fato vai trazer vida, que de fato vai trazer sustento. Mas é algo muito maior, muito mais profundo. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você fez com que tudo isso se transformasse num peso. Você fez com que tudo isso, ao invés de ser um momento de alegria, de celebração, um momento marcante, você fez com que tudo isso chegasse a uma possibilidade de que quando Jesus Cristo e os discípulos saíssem, ela sentasse na cadeira e dissesse: ai, graças a Deus que ele já foi, já não aguentava mais. Sabe, meu irmão, se o seu serviço ao Senhor está te deixando tão inquieto, tão nervoso, tão ansioso, ao ponto de você já não conseguir mais ter prazer naquilo, ao ponto daquilo já não ter mais, sentido para você, ao ponto de quando aquilo que é a obra do Senhor acabar, parar, dar uma pausa,
pausa, você dizer aliviado, ai, já não aguentava mais, já não via a hora que isso acabasse. Você precisa se voltar urgentemente ao Senhor. Porque tudo isso que você está fazendo agora, você já perdeu a noção, já perdeu exatamente o sentido de que tudo precisa emanar do Senhor, que tudo precisa vir do Senhor. O nosso serviço ao Senhor não pode substituir o nosso relacionamento com Ele. Não podemos achar que as coisas que a gente faz para Deus é o mesmo que está aos pés dele, sendo cheio por Ele. Marta não entendia isso e ela estava ansiosa, ela estava preocupada. Marta estava com o coração de muitos que acredita que tudo depende dele para que possa dar certo. Tem pessoas que se envolveram de forma tão grande em atividades, em serviços, que ele está preocupado, ansioso e pior, ele acha que se ele parar, aquilo ali para. Sabe o que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15, no versículo 5? Sem mim, nada podeis fazer. A única pessoa que se parar de fazer, faz com que tudo pare, essa pessoa é Cristo. Se Ele parar, aí as coisas param. Aí tudo que a gente faz, por mais impressionante que seja, não consegue ter resultado algum. Porque todos os nossos talentos, irmãos, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, tudo aquilo que a gente coloca em disposição para fazer, tudo isso, no fim das contas, consegue ter um resultado, porque Deus está ao nosso lado, agindo, trabalhando, chegando ao coração das pessoas, transformando o coração das pessoas. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Marta já estava numa situação em que ela acreditava que tudo precisava dela, ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava desesperada. Esse é o termo. Jesus diz assim: todavia, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria fez uma escolha, Marta também. A pior escolha que a gente pode fazer, meus irmãos, é querer falar quando Deus quer apenas que ouçamos a voz dele. A pior escolha que a gente pode fazer é querer continuar fazendo as coisas com a força do nosso braço, continuar achando que nós, com nossa capacidade, vamos conseguir fazer, quando Deus está dizendo: para um pouquinho e volta aqui. Descansa um pouquinho aqui em mim, para que eu possa te encher de novo. Vem novamente aos meus pés, porque você está tanto tempo lá que você se esqueceu como é estar próximo de mim. Jesus estava não interessado em receber braços abertos e mesa farta. Jesus estava interessado aqui em ter pessoas que o recebessem de coração aberto. Jesus não esperava chegar na casa de Marta e criar uma situação tal que Marta não pudesse nem estar com ele. Ele queria chegar na casa de Marta e, porque ele a amava e sabia que Marta também o amava, ele queria que ela estivesse junto com ele também, desfrutando da presença dele. É por isso que ele diz para Maria: Maria fez a escolha correta.
Maria fez a boa escolha, a escolha melhor. O capítulo 10 de Lucas é interessante, porque ele começa com uma grande comissão, com um grande mandato aos 70 discípulos. Vá, sejam embaixadores do reino, preguem, expulsem demônios, façam os sinais que são os sinais do reino, anunciem, cheguem em uma casa, se eles te receberem bem, se eles não te receberem, saia daquele lugar, vá para outro. Aí você continua o capítulo 10, você vê Jesus Cristo ensinando a parábola do bom samaritano, dizendo, olha, você precisa ver as pessoas em necessidade, e ao ver essas pessoas em necessidade, ir ao encontro dela, não desprezá-las, não ignorá-las, vá buscar, vá cuidar das suas feridas, leve essas pessoas, se importe com ela. Aí quando você chega no final do capítulo 10, é como se nós estivéssemos sendo ensinados assim, vocês precisam ser embaixadores, vocês precisam ir, vocês precisam ser como o bom samaritano, ajudar, fazer. Mas você não pode jamais se esquecer de se colocar aos pés de Jesus para ter uma comunhão e uma intimidade com Ele. A sua vida não pode fazer com que você perca o seu devocional com o Senhor. Maria percebeu que o serviço estava lhe fazendo perder-se do mestre. Então ela volta-se para o Senhor. E a presença de Deus, isso jamais nos pode ser tirada. Queridos, eu quero terminar esse texto te fazendo uma pergunta muito simples. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, talvez você tenha mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Não sei quanto tempo você atua em algum ministério ou quanto tempo você faz determinada atividade. Não sei como é que está o seu serviço, talvez você esteja uma pessoa extremamente ativa e glórias a Deus por isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você tem estado aos pés do Senhor? Você tem estado em tantas reuniões, talvez, estado em tantos lugares para fazer tantas coisas. Deixa eu te perguntar, você tem tirado um tempinho do seu dia para orar e falar com o Senhor? Você tem tirado um momento do seu dia para que você possa ler as Escrituras e ouvir a palavra do Senhor ao seu coração? Não lê a Bíblia procurando um versículo para um tema de determinada atividade. Não lê a Bíblia procurando um versículo porque você vai falar em reunião de determinado lugar. Lê a Bíblia para que a Bíblia fale ao seu coração e você possa ser confrontado por Deus. Você tem orado, não orado apenas nas reuniões, não orado apenas quando você está com pessoas, não orado apenas quando você está em momentos de coletividade. Você tem orado na sua intimidade, no seu momento à parte com Deus. Parte do seu dia também tem sido uma parte do dia em que você tem se dedicado ao Senhor. Porque se isso não tem acontecido, é muito provável que você esteja cansado, que você esteja ansioso, que você já não esteja mais aguentando, que você esteja dizendo assim, eu vou entregar tudo isso aí, eu não quero fazer mais nada. E tudo isso é porque você tem se preocupado tanto em fazer e tem esquecido que é o Deus que traz a força, o vigor e o ânimo para que nós possamos fazer as coisas. E se nós nos esquecermos de estar com Ele, queridos, nós vamos secar, nós vamos cansar. Como tem sido a sua vida com o Senhor? Os seus serviços não podem substituir a sua comunhão com Deus. As suas boas obras não podem substituir o seu relacionamento com o Senhor. Se nós não estivermos aos pés do Senhor, nós vamos secando, nós vamos murchando, nós vamos perdendo a nossa força, nós vamos perdendo o nosso ânimo. Se nós não estivermos aos pés dele, querido,
as coisas deixam de ter importância e ter valor. Eu te convido nessa manhã a se lançar aos pés do Senhor e ser cheio dele. E ser cheio dele, ser tocado por ele, preenchido por ele, para que tudo que você tem feito, realizado, possa novamente ter sentido. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, nós estamos em Tua presença e nós, ó Deus, nos voltamos a Ti com um coração humilhado, nos lançamos aos Teus pés, Senhor. Nós não somos nada, nós somos pequenos, nós falhamos, mas o Senhor está conosco. O Senhor está em nós, e isso nos dá todo o valor. Deus, talvez nós tenhamos excelentes intenções, e tudo que nós temos feito é sempre feito com o desejo de que no fim das contas as coisas deem certo, o Teu reino seja glorificado, que o Senhor seja glorificado. Mas Senhor, se nós não estivermos em Ti, aos poucos nós vamos nos cansar. Aos poucos nós vamos começar a ficar chateado com algo que deveria nos deixar alegre. Ao pouco nós vamos começar a ficar sem querer mais fazer algo que deveria ser nossa sede, nossa busca. Ó Deus, não nos deixa virarmos religiosos atarefados. Não nos deixa se preocupar tanto com as coisas, ao ponto de esquecermos o porquê de tudo isso. Senhor, venha ao nosso encontro. Vai ao encontro de cada coração nessa manhã agora, ao encontro do meu coração, ao encontro do coração de cada pessoa que está aqui, Deus. E traz novamente, faz com que emane novamente o poder da Tua graça, da Tua salvação, o poder do Teu amor, Deus, o fato de que nós somos salvos e que nós estamos nos relacionando contigo. Deus, faz com que essa verdade chegue ao nosso ser hoje de uma forma muito especial e faz com que isso fique vivo de novo em nosso coração. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Enche-nos, Deus, com o Teu Espírito Santo para que possamos fazer a Tua obra com alegria. Para que possamos fazer a Tua obra com felicidade e com satisfação. Para que possamos nos satisfazer em Ti, Senhor. E assim possamos abençoar a vida de outras pessoas. Que o Senhor, meu Deus, chegue até nós e mude a maneira como temos enxergado as coisas. Para que no final de tudo, não seja o cansaço, mas a alegria de saber que cumprimos fielmente o Teu chamado e fazemos a Tua obra. É o que nós Te pedimos, Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.